E na aula de hoje de matemática, nós vamos trabalhando simplificação de fração. Mesmo nós vamos dar um retorno, uma revisão lá em frações equivalentes. Vocês lembram que nós vimos frações equivalentes? O que é fração equivalente? A gente vai pegar o mesmo, tá vendo? O mesmo tamanho, igual, por exemplo, você pegar uma barra de chocolate de 10 centímetros, por exemplo. Você pega ela e vai dividir de diferentes formas. Primeiro você divide no meio, 5 centímetros para cada um. Depois você divide ela em 4, vai dar 2,5 centímetros para cada um. E depois você vai dividir ela em 8. Então, o que é a fração equivalente? Nós vamos pegar o mesmo inteiro, a mesma quantidade e vamos dividir de forma diferente, tá? Então, fração que representa a mesma parte do inteiro. Então, a gente vai pegar uma parte inteira, igual se eu pegasse essa régua aqui e fosse dividindo ela em diferentes formatos, tá? Primeiro eu quebrava ela aqui no meio, né? Ficar o quê? 2 pedaços. Depois eu dividi isso em 4 e ficar 4 pedaços. Em 8, 8 pedaços. 12 pedaços. Mas o tamanho aqui vai ser um só. Tá? O tamanho total vai ser 30 centímetros. Então, olha aqui, nós vamos ver aqui, ó. Nós pegamos uma fração, dividimos ela em duas. Ficou um, né? Nós pegamos um inteiro, né? E dividimos ele em 2 pedaços. Depois nós pegamos o inteiro e dividimos ele em... Nós pegamos os 2 pedaços e dividimos ele em 4. Depois nós pegamos aquele, né, nós pegamos os 4 pedaços aqui e dividimos ele em 8. Então, nós pegamos o quê? Nós pegamos 1/2, representa a mesma quantidade de 2/4, que é o mesmo que 4/8. Então, o inteiro, o total todo é o mesmo valor. Então, costuma-se usar o símbolo igual no lugar do símbolo, né? Que esse símbolo aqui, ó, que de equivalência, tá? Então, esse símbolo que representa equivalência, a gente utiliza o símbolo igual. Então, meio, então a barra de chocolate aqui, ó, que eu peguei uma e dividi em duas, ela vai representar o mesmo que 2/4 e 4/8. Então, nós pegamos o mesmo tamanho e dividimos ele em guardacinhos menores. Certo? Então, isso aqui é uma fração equivalente. Ela vai ter, a gente pega um valor, né, maior e vamos dividir ela em menores, né? Em valores menores. Então, nós vamos agora a simplificação de fração. O que é simplificar? Simplificação é uma maneira de escrever a mesma fração, mas de forma que os numeradores, a parte de cima, e os denominadores sejam escritos com números menores. Então, nós vamos simplificar, nós vamos diminuir, reduzir, né, esses números aqui da fração. Quando simplificamos uma fração, encontramos uma fração equivalente. Então, nós vamos conseguir, é a mesma quantidade, o valor inteiro é o mesmo, a gente vai só dividir ele em partes menores. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui o 6 e o 9. Como que a gente vai simplificar essa fração? Nós vamos estar dividindo ela. Então, geralmente, a gente divide o primeiro por 2, se não deu certo, por 3, se não deu certo, por 4, por 5 e assim por diante. A gente vai fazendo tentativas até conseguir dividir aquela fração. Então, e é interessante, sim, que você tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Os dois têm que ser divisíveis pelo mesmo número. Eu não posso dividir aqui, ó, 6 dividido por 2 e 9 dividido por 4, por exemplo. Não pode. Tem que ser, os dois números tem que ser divisível, dar uma conta exata pelo mesmo valor. Então, olha aqui, ó. A princípio, geralmente a gente utiliza o número 2, né? O primeiro que a gente utiliza é o 2. 6 dá para dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Agora, 9 dá para dividir por 2? Não dá, porque 9 é um número ímpar. Ele dá para dividir por 3. Então, iria ficar 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. Não pode. Os dois números têm que ser divisíveis pelo mesmo número. Ah, e se for 3? 3 já pode, né? Por quê? Porque 6 é dividido por 9, e 6 é dividido por 3, e 9 também é divisível por 3. Então, eu vou dividir 6 dividido por 3 vai dar 2, e 9 divisível por 3 vai dar o quê? Vai dar 3. Então, eu tenho que encontrar um número que divida tanto o numerador, que é a parte de cima, como do denominador, que é a parte de baixo. Então, quando eu for fazer essa divisão, eu tenho que encontrar um número que seja, né, exato. A divisão tem que ser exata, tem que dar um número exato e tem que ser o mesmo número dos dois. Então, olha aqui, ó. Eu divido 6 dividido por 2 deu 6 dividido por 3 deu 2 e 9 dividido por 3 deu 3. Então, nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Tanto o numerador quanto o denominador tem que ser divisível pelo mesmo número ao mesmo tempo. Então, vamos repetir esse processo até que não seja possível. Aí, eu vou dividir aqui, ó, aí nós chegamos a uma
forma que a gente chama irredutível, não dá para dividir mais, tá? Porque eu não posso dividir 2 por 2 e 3 por 3, né? Então, ela não chega num ponto em que não consegue mais se dividir. Então, vamos ver esse exemplo. Você pode repetir esse processo até que não seja possível ter um número que divida o numerador e o denominador, igual chegou aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, não podemos simplificar novamente. Vejamos outro exemplo. Nós temos quantos pirulitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 pirulitos. Veja que efetuamos a simplificação 3 vezes consecutiva, até obtermos uma fração totalmente reduzida, totalmente simplificada, que foi o que aconteceu aqui. Observe que cada simplificação a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzindo, até chegar num número em que não é possível mais fazer a divisão. Então, simplificar uma fração consiste em dividir o numerador, que é a parte de cima, e o denominador pelo mesmo número. Você pode simplificar uma fração por partes, então você vai dividir, igual por exemplo essa aqui, ó, 24 e 36. Então, o primeiro número que vem na cabeça é o 2. Eu vou dividir os dois números ao mesmo tempo por 2. 24, aí vai ficar 24 dividido por 2 deu 12. 36 por 12 deu 18. Aí desses dois números ainda dá para dividir. Então, eu vou dividir 12 por 2, 6. 18 por 2 deu 9. Ainda dá para dividir ainda. Então, eu posso dividir aí do 6 e o 9. 6 dividido por 3 deu 2. E 9 dividido por 3 deu 3. Então, eu vou dividindo até chegar no número em que não há mais possibilidade de divisão. Tá? Então, simplificação de fração sempre é divisão. Eu pego o valor, né? Vou pegar o valor inteiro e vou dividindo ele. Sempre eu tenho que encontrar o quê? O número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui, ó, nós dividimos a mesma barra aqui, ó, dividimos em duas, né? Ficou uma, né? Uma que era a barra, dividimos em duas. Agora, nós vamos pegar essas duas aqui e dividir em 4. Então, nós dividimos 1, 2, 3, 4. Ficou o quê? Né? Nós pegamos as duas barrinhas e dividimos em 4. Aí nós pegamos as 4 barrinhas e dividimos elas em 8. Então, significa o quê? Eu vou estar dividindo o mesmo inteiro, tá vendo? O mesmo pedaço, tá? O mesmo inteiro aqui. Eu vou dividir ele em partes menores. E essas partes, elas têm que ser iguais, né? Elas têm que ser exatas, elas não têm que ser iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos dividir aqui o 4 e o 6. O numerador e o denominador. Vou dividir por que número? Eu tenho que encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. O 2. Sempre a gente começa pelo 2. Depois, se não deu certo, é pelo 3, por 4, por 5 e assim por diante. Então, 4 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 2. 6 dividido por 2, nós vamos ter aqui 3. Então, tanto 4 como 6 são divisíveis por 2. Eu tenho que encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, ficou 4 dividido por 2 deu 2 e 6 dividido por 2 deu 3. Aí nós chegamos nesse número aqui que não tem mais como dividir. Então, observe que não há mais nenhum divisor comum entre 2 e 3. Então, esse é o resultado final. Então, a gente vai fazendo a divisão, a simplificação, até chegar em um número que não consiga mais ser divisível, né? Nós não podemos mais dividir aquele número. Simplificação de fração. Vamos fazer aqui um resumo, né? Vamos fazer um resumão aqui agora. Então, simplificar a fração é tornar a fração menor. Eu vou dividir ela, diminuir ela. E, ao mesmo tempo, numa fração equivalente, através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. Então, o que é simplificar? É de reduzir aquela fração no número menor, né? A gente vai dividindo até chegar no número menor. Até a gente encontrar um exato. Então, aqui 9 e 6, eu divido 6. Qual o número que eu vou achar primeiro? 2. O 2 dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Não dá, porque 9 eu não divido por 3. Então, eu divido por 3. 6 dividido por 3 deu 2. 9 dividido por 3 deu 3. Então, 2 sobre 3. Aqui, ó. 2 dividido por 2 deu 1. 12 dividido por 2 deu 6. Então, 4 dividido por 2 deu 2. E 8 dividido por 2 deu 4. Aqui ainda dá para dividir ainda mais, né? É o que fez aqui, ó. 2 dividido por 2 deu 1 e 4 dividido por 2 deu 2. Lembrando que vocês vão ter que estar estudando a tabuada de divisão, tá? Vamos estar relembrando, estudando a tabuada de multiplicação e também estuda a tabuada de divisão, porque agora em simplificação de fração nós vamos estar usando, né, divisão, tá? Então, o que é simplificar a fração? Eu vou estar reduzindo ela até chegar no número menor, né? E eu vou estar usando o mesmo número, tanto que divida o numerador quanto o denominador.
resultado tem que ser exato, o resultado tem que ser igual. Então, simplificar, eu pego um inteiro, a mesma quantidade, o mesmo valor, e vou dividindo ele até ficar numa forma que não dá mais para reduzir, para dividir, certinho? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né? Nosso início de eu estar estudando ainda mais a simplificação de fração.